Então, no princípio, quando em Gênesis 1, as sementes, falando da semente de Deus, onde Deus disse, produza, acho que vocês leram isso daí já muitas vezes, onde está dizendo, e produza a terra, ervas verdes, está em Gênesis 1, 11. Se os irmãos quiserem já entrar em Gênesis 1, 11, porque a gente vai correr alguma coisinha aqui só para nos ajudar um pouco. Gênesis 1, 11. Amém? Gênesis 1:11 está escrito: disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está sobre a terra. E assim foi. Então vocês observam que a semente ela já está sobre a terra. E Deus disse que houvesse árvore frutífera. Essa é a palavra de Deus. Porque a palavra falada de Deus, aqui você está vendo Deus falando. É tremendo essas coisas. A gente queria ter um ângulo mais fácil para entrar, para que vocês captassem melhor. Mas Deus tem uma maneira fácil de levar o alimento até cada um de vocês. Porque aqui nós lemos aqui, sobre a árvore frutífera. Então Deus disse para que a árvore produza fruto. Então a árvore está no original. A semente falada, a palavra falada é a semente original. Então quando Deus falou, e a árvore começou a produzir frutos, essa árvore está produzindo desde lá de trás. Então, quando você pega um fruto, uma manga, uma maçã, e você está comendo aquele fruto, você está se alimentando da palavra de Deus, que produz a árvore, e a árvore está produzindo. A vida está na semente. A semente não é a vida, mas a vida está nela. Então, Deus criou todas essas coisas. E depois de muitos anos, eu não sei quantos mil anos foi, aí Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem e colocou ali. Mas quando Adão chegou, ali já estava tudo. Todas as árvores já existiam. Todos os animais já existiam. O homem foi a última criação de Deus. A última criação. Então vocês observem que aqui está dizendo para você que Deus diz que produza a semente, a sua espécie. Então vocês observam que Satanás ele não podia tocar nas árvores. Ele não podia tocar nos pássaros. Ele não podia tocar nos animais. Mas por que ele não podia tocar? Porque os animais estavam na criação original. Amém. Os animais estavam na criação original. Quando Deus criou Adão, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava criando o seu primeiro homem. Deus estava criando Jesus. Deus estava conversando com o primogênito de toda a criação. Deus estava conversando com aquele que era a imagem dele. Deus estava falando assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus estava fazendo com o primogênito de tudo. Deus estava falando com aquele que Deus criou todas as coisas através dele. Então você está aprendendo agora que a palavra falada é a semente original. E a vida está na semente. Sempre esteve na semente. Então Satanás ele não tinha quem usar. Como que ele ia chegar em Adão? Adão estava na criação original. Ele não podia usar a criação original.
Então Deus teve que tirar algo daquilo que já existia. Então Deus teve que criar uma mulher, uma companheira para Adão. O irmão Brana, quando ele entra nessas passagens aqui, ele procurava acalmar algumas mulheres, tentando dizer para elas que aquilo não era para elas. Irmã, isso não é para vocês. Entende? Isso não é para vocês, irmãs. Porque as irmãs cristãs, elas entendem. Então, você observa que Adão estava na criação original. Satanás não podia chegar a Adão. Satanás tinha que usar algo que não estava na criação original. Porque Deus tirou algo daquilo que já existia. Está entendendo? E os animais Deus criou, veio da mente de Deus. Tudo que existe até hoje é a palavra falada de Deus. Jesus, digamos assim, não era para vir através da Virgem, era para ter vindo antes. Mas o acontecimento no Jardim do Éden retardou algumas coisas. A vida sempre esteve na semente. Então, quando Deus falava, a vida produzia. Deus estava habitando em seu Filho e criando todas as coisas sobrenaturais. A palavra falada, Deus estava em seu Filho, falando e o Filho repetindo. A vida gerando as coisas. Entra em João capítulo 1, versículo 1. É bom correr as escrituras, né? Graças a Deus. Amém? João 1, que está escrito. Aí na Bíblia de vocês está dizendo que no princípio era o verbo, é isso? E o verbo é a palavra. Então, acompanhe a maneira que eu estou lendo aqui. Ó. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Agora eu vou clarear um pouquinho mais esse versículo aqui, essa passagem aqui. A vida está na semente. É isso? Vamos ler João de novo aqui? O que é a semente? Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Não é isso que ele disse? Vamos ler agora de outra forma aqui, para você entender um pouco melhor. No princípio era a semente. E a semente estava com Deus. E a semente era Deus. A semente estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas pela semente. E sem a semente, nada do que foi feito se fez. Na semente estava a vida. E a vida era a luz dos homens. É a semente. A palavra de Deus é a semente original. Então você, filho de Deus, vocês são a palavra. E a vida está dentro de cada um de vocês. Agora, a vida que está dentro de vocês, se é a vida de Deus que está na semente, que são vocês, cada um de vocês é uma semente. Amém. Cada um de nós somos uma semente. E a vida está na semente. Estão entendendo? A vida está na semente. Então a semente, quando a semente começa a falar, a vida sai de dentro da semente para chegar até nas outras sementes, para que a vida da semente, que são vocês, se alimentem da vida. Eu não sei se está dando para captar. É por isso que Jesus disse, ó, minhas palavras são espírito e vida. A semente original estava conversando.
E o que estava saindo dele era a vida. E quando a vida entra no seu ouvido espiritual, a semente começa a germinar. Amém. Porque a vida está dentro da casca, dentro da semente, que é vocês. É por isso que nele estava a vida. Falando do Filho de Deus. Nele estava a vida. Agora é por isso que ele criou tudo. Porque a vida estava nele. Amém? Amém. É importante entendermos esse processo da vida. Porque a força inteligente não é você. O inteligente não somos nós. Mas é a vida que está em nós que é inteligente. Quando você interage com uma pessoa, é muito importante você saber com quem você está interagindo. Você está interagindo com uma pessoa que não é crente, que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa mundana. Você está interagindo não é com o corpo físico. Você está interagindo com a vida que está dentro dele. Você está interagindo com aquela vida. Amém? Ainda falando sobre as parábolas, para que os irmãos entendam um pouco mais, para que nós entendamos. Porque todos nós estamos no aprendizado aqui. Amém? Amém. Em Mateus 13, versículo 24 ao 30, está escrito aqui. Amém? Já nos encontraram? Está escrito. E propôs-lhes outra parábola, dizendo. Amém? Amém. E propôs-lhes outra parábola, dizendo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Interessante aqui que esses lavradores aqui, eles chegaram para o dono da seara. Vocês observam que é simbolizando Deus aqui. Chegou para o dono da seara e disse: tu não semeaste boa semente no seu campo? E por que tem joio ali? Gente, a palavra de Deus ela é pregada para trigo e para joio. Vocês pensam que é todo mundo santo? É trigo e joio. Mas o interessante é que, mas como que esses homens sabiam que tinha joio ali? Observa ele dizendo aqui, ó. É quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também joio. Então eles perceberam que ali tinha joio por causa do fruto. Porque a erva cresceu e frutificou. É pelos frutos que conhecem. Joio não dá fruto. É pelos frutos que conhece o cristão.
Então, quando você está no lugar, você sabe se aquela pessoa é um cristão ou não. Pelos frutos que ela está dando. Pelos seus frutos conhecereis. Então, quando a pessoa ela vai crescendo no aprendizado de Deus, todas aquelas escórias vai saindo. Observa que você vê um cristão, você sabe que é. Aí você faz um contato, mas as sementes são iguais. Mas as espécies são iguais. Mas o cristão, quando você começa a fazer um contato com ele, você vê que é a mesma maneira que você crê. Eu consigo conversar com uma pessoa, eu sei conversar sobre a palavra de Deus, eu sei se ela é cristã, se ela é nascida de novo ou não. Pelo conhecimento que a pessoa tem. E através do aprendizado que você tem hoje, se você conversar com uma pessoa da mensagem hoje, você sabe se ela é uma cristã ou não. Porque agora você está fazendo um contato com a semente, com a vida que está naquela semente. Você está fazendo um contato com ela. Então vocês estão sentados, o cristão está sentado para se alimentar da vida. Da vida da semente. Então vocês observam que um pregador da palavra, ele é um pregador da palavra, gente. Então aquela semente que é um pregador, tem que ter a vida de Deus nele. Olha onde isso vai. Tem que ter a vida de Deus dentro daquela semente que é aquele homem, para que aquela vida possa sair no momento que ele está pregando. Porque o que sai é vida, da mesma forma que saiu de Jesus. Aquilo sai a vida, porque a vida que está dentro de você precisa germinar. Como que um homem vai chegar numa fase completa da palavra de Deus, se ele não está se alimentando corretamente da palavra? Amém?